Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje é o vídeo do dia 4 do projeto Trader Tranquilão e, como de costume, vou analisar alguns pares que fazem parte do projeto, né? Alguns pares de moeda que a gente investe neles e depois falar sobre um assunto relativo a Forex, investimento e outras coisas mais. Bom, começar analisando o euro aqui. A gente pode ver, as coisas não estão muito bonitas para o euro aqui, né? Vou até colocar numa vela normal aqui, que a gente já sabe que sinal de entrada no mercado não tem. Mas se a gente ver na semana aqui, as coisas não estão bonitas para o euro. Mas para a gente não tem sinal. Hoje foi um dia que teve bastante movimento. Vou pôr um gráfico de 1 hora aqui. Olha, uma das vantagens de você operar num modo tranquilão. Olha esse movimento aqui para quem está operando num gráfico de 1 hora, ou de meia hora, ou de 15 minutos, que seja. Vou lá para o C-Trader para a gente poder. Eu vou lá no C-Trader e vou colocar aqui no C-Trader para ele ficar no gráfico de 4 horas. Não, 1 hora, como eu tinha falado antes. Às vezes ele fica lento por causa da minha internet, mas olha só. Olha quantos pips que foi daqui até aqui. Imagina que você está negociando, está vendido aqui sem stop loss ou com stop loss pequeno, você 70 pips para cá. Depois ele veio, desceu 50 pips em questões de horas. E qual que é a questão? A gente num gráfico mais externo, igual a gente está trabalhando no gráfico de um dia, eu vou para de 4 horas aqui agora, no que a gente está trabalhando de um dia, isso não chega a atrapalhar tanto, isso não bate o seu stop loss, esse tipo de movimento que, tá vendo? É claro, aqui hoje teve reunião do Banco Central Europeu e tal, e na hora que eles deram o anúncio, tem uma reação que no inglês chama, a expressão é knee jerk, que é como se fosse um reflexo daquele negócio do médico bater no seu joelho e você tem um reflexo. Às vezes tem uma notícia, o mercado tem um reflexo e depois vai pro contrário. Mas tem tudo a ver com aquela dinâmica que eu falei ontem. Olha só, esses caras aqui estão vendidos no euro. Os caras venderam o euro aqui, né? Os grandes traders, quem controla o mercado, tá vendido, tá aqui, tá vendido, ou então ele vendeu aqui, tá aqui. Chega nesse momento aqui, as pessoas não estão querendo comprar, mais. Então, o mercado ele tem que ter esse tipo de reação aqui para ter um reequilíbrio aqui. Ele vem aqui, bate um monte de stop loss e esses caras realizam o lucro deles, só que eles sabem que o preço vai continuar descendo e vende de novo. Então pode ver que passou um nível de stop loss, igual eu mostrei ontem. Veio aqui, pegou uns stop loss de bastante gente que estava aqui operando. Imagina de quem estava lá todo feliz, falando, não, vou ficar no day trader, operar notícia. Imagina quem estava... E o pior é que não é, muitas vezes, quando você está operando nesse time frame, já deve ter acontecido com você. Você não perde não uma trade, aí sobe e você fala, não, agora o preço vai subir. Aí você entra, você compra, aí o preço inverte, aí você entra de novo e o preço inverte para o outro lado, e a pessoa perde 4, 5 trades aqui, ó, em um pequeno curto espaço de tempo. Chega até algum lucro, mas aí o mercado inverte de novo. Enfim, imagina quem estava operando nesses 15 minutos aqui, ó. Estava vendido, tomou stop loss. Quem estava até aqui, ó, quem tinha vendido aqui, tomou stop loss e pro preço depois ir embora. Tá? Quis fazer esse parêntese aí do euro pra gente ver. E o momento do euro tá delicado por questões diversas, assim. Uma delas é o rumor de que o Deutsche Bank, que é o banco alemão, tá meio ruim das pernas e pode ser que o
o governo alemão vai ter que dar dinheiro para eles e outras coisas, né, de contexto geral do dólar se fortalecendo, o euro pode ter que aumentar a política deles que eles chamam de easing, né, que é ficar com a taxa de juros mais baixa ainda, tá se planejando isso, enquanto o dólar se planeja aumentar a taxa de juros, enfim. Mas está um momento crítico para o euro, como a gente pode ver aqui no gráfico diário. Vamos voltar aqui no nosso diário. Tá nessa baixa, mas para o nosso sistema ele não dá. Talvez para quem estivesse operando aqui, ó, durante o dia e quisesse, pode usar esse princípio do preço chegar perto da média, mas para o nosso sistema não. Então, vamos lá. Continuar a análise, não gastar muito tempo. Ien, dólar ien. Vou voltar para o nosso diário. O dólar se valorizou, então a gente já começa a ver que hoje possivelmente foi um bom dia para o dólar, né? Mas o dólar ien está bem interessante aqui, ó, tá? O preço lá exprimido entre a média de 100, que é uma média forte, que segurou o preço aqui várias vezes, e essa grande média de 20 subindo e esse movimento que teve de alta. Então está no momento de decisão do mercado. Eu vou voltar para a nossa vela Rakanashi, que é do nosso sistema. Então, ó, hoje já abriu, hoje agora 7 da noite, né, porque já começou o dia lá na Austrália, digamos assim, no mercado oriental, abriu verde. Se essa vela fechar verde aqui, amanhã a gente vai ter sinal de entrada no sistema, porque tá para cima da amarela, mas hoje ainda não tem nada, né? A gente vendo aqui o contexto geral, lembrando, tá, o ien se valorizando em relação ao dólar nos últimos tempos, né? Apesar de que aqui a gente veio esse momento aqui dele subir, tá indo lá buscar a média de 100, rompeu aqui um nívelzinho, mas ao mesmo tempo respeitou, então tá num ponto interessante aqui dele subir e o dólar voltar a recuperar, ou dele respeitar esse aqui e talvez fazer um rebound aqui. Vamos lá, Libra. No nosso sistema também não tem muita coisa, a gente só pode vender. Então talvez o mercado esteja mais uma vez procurando um motivo para vender, algum dia de vir um banco, alguma coisa que faça o preço subir aqui para o povo entrar vendendo de novo, ou não, vai saber, né? Mas não tem nenhum sinal para nós dentro da nossa estratégia. Dólar australiano, que estamos com operação, foi um dia não legal para nós. Eu vou aqui para o candle normal. Engraçado que ontem eu falei disso também, que isso podia acontecer, né? Que podia o preço voltar e a gente ficar negativo naquela discussão de será que não vale a pena fechar aqui, que está num nível interessante e tal. Mas faz parte da estratégia, faz parte daquela questão dos sentimentos que eu falei. Foi a trade que a gente achou que ia bem, que logo que a gente entrou ela subiu, né? Vou lá no C-Trader. Por de 4 horas aqui. A gente entrou na operação. Onde foi que a gente entrou? Foi aqui, né? Entrou na operação, o preço subiu, ó, que beleza, ganhamos, chegamos a ficar 90 pips no lucro, o preço respeitou o nível e desceu. Isso já responde até algumas questões de gente fala por que você não move o stop loss? Eu vou falar mais sobre isso, mas se eu tivesse colocado o stop loss no break-even nessa operação aqui, eu já ia estar fora dela. Talvez querendo até entrar de novo, mas eu já ia ter perdido se eu tivesse movido para o break-even. Porque a gente tem que ver que no final das contas, aqui, ó, o preço desceu, mas ele continuou respeitando a nossa média de 20. Interessante isso, né? Se a gente for lá pro Rakanashi, que é o que importa para nós, para a tomada de decisão, ele
a vela daquele vermelhona de ontem nem chegou a ficar vermelho, ainda estava verde. Hoje ela já abriu esse vermelhão aqui. Então o dia de hoje vai ser muito importante para esse par. E a gente está tranquilo. Vamos ver, tá lá nosso stop loss aqui, nosso risco de 1%, de 1,5% e vamos acompanhar. Sabendo que tem esses sentimentos. Eu podia, né, já ter ganhado aqui quase 100 pips, que é bastante coisa, mas ontem, se eu tivesse fechado as duas operações ao longo do dia, eu teria feito 200 pips nas duas primeiras trades. Só que não está dentro da proposta eu fazer isso. Isso poderia ter sido ótimo para as estatísticas. Duas trades já era 100% de acerto, 2% com quase nada arriscado, mas a gente sabe que poderia. Isso é só sorte. Duas trades no universo de 100 trades que a gente quer fazer, de 20 trades. Então, como as duas abriram indo para o positivo, as duas poderiam ter aberto indo para o negativo. E eu não teria fechado da mesma forma. Então, é isso aí. Só para falar, vamos seguir com a estratégia, controlar o sentimento, talvez nem ficar olhando durante o dia como é que está o resultado. Tá? Se você quer ficar tranquilão, é isso. Você vai olhar no final do dia que você vai tomar a decisão no final do dia. Seu risco está controlado, não precisa se preocupar. Euro-Yen. Próxima trade. Euro-Yen está aqui nesse... só voltar no dólar australiano aqui, uma coisa que é interessante, a gente fez essa análise do semanal aqui, ó, para a gente ter as coisas em perspectiva. Olha só. Essa semana aqui, pode deixar até no Hakanashi. Ele chegou aqui, tocou na linha de 100 e respeitou essa linha. Só que nós temos essa média de 20 segurando ele, temos essa tendência aqui, ó, essa trendline. Então, pro preço chegar no nosso stop loss aqui, ele vai ter que romper essa trendline aqui. Aí a gente sabe que a gente está errado. E a gente pagou barato para saber que a gente está errado. Se isso acontecer, nós vamos ter pagado 1% do nosso capital só. 1,5%, né? Falei 1% mais 1,5%. Podendo chegar, sabe, sei lá até quando, que vai dependendo do mercado, ele pode seguir, né? Então, vamos lá, Euro-Yen. Vamos ver se tem alguma coisa para fazer. Ele tem a operação aberta. Esse aqui já foi o contrário, ó. Se a gente for no de 4 horas, vou lá no C-Trader. Aqui, a gente entrou aqui na operação, tá vendendo, né? Ela já subiu, foi negativa. Foi segurada aqui nessas duas médias aqui no de 4 horas. Olha que interessante, ó, a gente entrou no gráfico diário, mas eu estou vendo aqui que no gráfico de 4 horas a nossa entrada foi justamente quando teve o cruzamento das duas médias. A média de 20 passou para baixo. Enfim, estamos nessa trade. Hoje foi aquela questão, o euro deu aquela subida, você lembra que eu mostrei mais cedo, ó? Deu aquela subida, deu aquela reação, veio até aqui. Mais uma vez, se eu tivesse com o meu stop loss no break-even, que é no 0 a 0, eu tinha sido estopado, mas estou com a trade aberta com 62 pips de lucro. Então, mesmo com esse revés do dólar australiano aqui, que está no negativo alguns pips, 10 pips no negativo, então está aqui um total de 91 pips negativos, né? 91 não, 86 pips negativos, centavos, enquanto eu estou com 6 dólares positivo no Euro-Yen. Tá certo? Então é isso de análise por hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre uma pergunta que foi recebida pelo YouTube, nos comentários do YouTube. Gostaria até de pedir de você deixar comentários nesse vídeo aqui que você está assistindo agora, falando o que você achou dele, se achou bom, ruim, porque isso, o número de comentários num vídeo ajuda ele a ser divulgado pela rede do YouTube, né? Então é uma forma de você ajudar. Esses vídeos estão dando até mais trabalho do que eu imaginava, então de qualquer forma que você puder ajudar, esse conteúdo que está totalmente gratuito para você, eu agradeço. Então vamos lá, que eu recebi no YouTube um comentário, igual você vai deixar hoje também um comentário, não é isso? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha sobre esse diálogo que aconteceu no YouTube com um amigo. Eu tirei aqui a foto dele, para não precisa, eu não estou querendo aqui provar que eu estou certo ou que eu estou errado. Ele fez uma dúvida
e não preciso dispor. Então, quando eu pegar comentário no YouTube, eu vou tirar o nome da pessoa, que o que importa é a ideia da pessoa aqui para a gente discutir as visões. Bom, quando é num vídeo sobre a estratégia, ele falou o seguinte: mas essa estratégia é para quem já tem uma boa conta. Quem está começando, tipo uma conta de $1.000, tem que operar no estilo day trader, fazer várias trades por dia. Qual que é o raciocínio dele aqui? Que faz sentido. Você está com uma conta de $1.000, uma trade aqui que eu estou com 60 pips de lucro, bastante lucro, está me dando $6 numa conta de $1.000. Isso pode parecer nada, né? Fala, pô, mas você vai ficar aí, já tem 4 dias de projeto e você está aí com $4, quase 5, vamos falar $5. Você está com $5 de lucro. Isso não é nada, né? Aí eu vou discutir essa questão. Se não é nada, se é algum lucro, por que a gente acha isso interessante. Eu falei para ele isso, que a conta tinha exatamente $1.000. Aí ele falou, mas não, assim não, você não vai ganhar nada. Vai mais de mês para poder ganhar algo. O negócio é fazer 100, 150 por dia. Que ele propôs, né? Então, que seria um ganho de 10 ou 15% por dia. Aí eu falei para ele o seguinte: o trader tranquilão olha primeiro o risco. Para se fazer 10% ao dia, que é um lucro, ele falou 10 a 15%, né? Você precisa de um risco maior do que o trader tranquilão tem. E o trader tranquilão não quer esse risco. E mais, o importante aqui, ó, esse projeto nós estamos operando uma conta de $1.000 como se ela fosse uma conta de 1 milhão. Que numa conta de $1 milhão, se você perder 1% de 1 milhão, você não vai ficar feliz, não. Tá certo? Então, quase que eu perdi o fio da meada aqui, mas vamos continuar. Tem os slides, você vai entender o raciocínio. O trader tranquilão, ele olha primeiro o risco. Ele opera essa conta aqui com risco baixo, porque quando você está com uma conta alta, você também não quer perder muitos por cento do seu capital em uma operação. Você não está feliz com um drawdown, uma perda de 10%, de 15%. Imagina você falar que você vai colocar um dinheiro num fundo de um banco ou de uma poupança, ou que seja. Dá dinheiro para qualquer um administrar para você, esperando que tenha lucro. Ele te fala que no primeiro mês ele perdeu 10% do seu capital. Ou no primeiro dia. Você ia ficar confortável com isso? Tenho certeza que não. Então ele faz a pergunta aqui que faz sentido. Ah, tá. Então quanto tempo que você vai demorar para chegar a 1.000? Desculpa, a 2.000. Aí eu gostaria de salientar o seguinte. Que fazer 2.000, nós estamos falando de 100% de lucro, né? Seria duplicar o capital. Isso não é qualquer coisa, não é algo trivial, não. Você fazer 100% de lucro no investimento. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu acho importante aqui o que ele levantou para a gente fazer uma projeção real de o que a gente pretende com esse sistema nosso em termos financeiros. Será que faz sentido mesmo você operar ganhando, arriscando só 1% e ganhando 1,5% e ganhando 3% quando você ganha por trade? Então, vamos fazer aqui. Desculpa, solucei aqui. Vamos fazer aqui uma projeção da estratégia para projetar quanto que o trader tranquilão vai ganhar. Vamos fazer algumas suposições em função desses primeiros dias que passaram, né? Nós estamos no quarto, você viu que em 4 dias nós abrimos 2 operações que nem fecharam ainda e ainda pode demorar um pouquinho a fechar. Então, vamos fazer algumas suposições, projeções. Numa semana movimentada, nós vamos ter 3 trades.
Vamos falar assim, considerando fechada, né? Porque, por exemplo, se a gente tiver 3 trades agora, pode ter uma que não fecha. Então, numa semana bem movimentada, a gente conseguiu 3 trades, tá? Nesse período de uma semana completa, aberto e fechado. Isso daria 12 por mês, mais ou menos. Vamos arredondar para 10. Certo? Então, vamos falar que nós vamos fazer 10 trades por mês. Em média, vamos supor. Vamos imaginar pelo ritmo que está indo, né? Se tivermos realmente uma taxa de acerto de 40%, igual a gente projetou lá no início, ou seja, dessas 10 operações, 6 vão bater no nosso stop loss e nós vamos perder 1,5% do nosso capital, e 4 delas vão bater no nosso take profit e nós vamos ganhar 3% do capital. Se esses 40% se mantiver, com essa recompensa média que eu falei de 3% e um risco médio de 1,5%, você deve estar ficando até careca de saber isso tudo acompanhando, mas mantendo esses parâmetros, no final do mês, o que nós vamos ter? Em acertos, nós vamos ter $120 ganhos, e com os erros nós vamos perder 90, que vai dar um total de $30, que dá 3% de rendimento. Certo? 3% de rendimento ao mês. Então eu vou te convidar para a gente poder projetar esses 3% ao mês com aquele nosso planejador, com a nossa projeção de rendimentos. Tá? Isso aqui está lá no nosso site, o endereço vai estar aqui embaixo. Você pode acessar aqui por ferramentas, projeção de rendimentos. Com o nosso capital de 1.000, se a gente fizer 3% ao mês, tá? 3% ao mês, em um ano nós vamos ter um lucro de 42%, mantendo o capital lá por causa do juro composto. Você ainda acha pouco? 42% em um ano? Com um risco e um drawdown baixíssimo. Vamos colocar que a gente fique algum dia com 4 posições abertas no negativo, com 100 pips no negativo. Nós vamos estar falando de 4% de drawdown absoluto. Com esse rendimento aqui no final do ano. Tá? Você colocar no CDI hoje, você está, né, 16% ao mês. Em alguns investimentos um pouco mais conservadores, tipo Tesouro Direto, você não passa de... Né, agora vamos colocar 15% ao ano, ao ano, né? E nós estamos falando de um rendimento de 42% ao ano. Nesses juros em composto de 3% ao mês, com esse risco baixo, se a gente conseguir realmente fazer 3% ao mês, já é um resultado excelente. Eu sempre vou bater nessa tecla. Tá? E, voltando lá no nosso planejamento estratégico, a outra ferramenta que está aqui no site, que se a gente ver aqui, está em ferramentas planejador de estratégia. Se a gente colocar lá que a gente tem um capital total de 1.000, certo? Um risco por operação de 1,5, que é o que a gente falou, e um ratio recompensa de 2, a gente vai chegar nisso que eu falei, ó. Se eu acertar 40% das trades, eu ganho 3%. Mas se um mês for melhor, vamos supor que um mês, nessas 10 operações que teve no mês, a gente consegue acertar 50% delas, esse rendimento ainda melhora bastante. Já vai para 7,5. Mantendo aquele nível de risco tranquilo, tá? Imagina se a gente for para esse nível de 7% ao mês. O que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando de 125% ao ano. Tá? Tá pouco o que mais? Se você começar com 1.000, trader tranquilão, operando no final do dia,
e tiver esse retorno, em 3 anos você transformou $1.000 em 11 mil. Certo? Você transformou $1.000, vamos falar aqui, ó, em $2.500 em um ano, tá? E vamos falar que como você é um trader tranquilão e opera só no final do dia, você está trabalhando, você está ganhando dinheiro, está construindo patrimônio e consegue colocar mais dinheiro na sua conta de trade e ficar com $5.000 na sua conta de trade. Aqueles 2.500 você consegue colocar mais 2.500, tá? Isso seria daqui a um ano. Então, daqui a 2 anos, né? Porque aí, se daqui a um ano você colocasse 2.500 e partisse com esses 5.000, em 2 anos você ia passar a ter, você já teria os 11 mil. Enfim, não vou fazer essa confusão toda não. É só a gente pensar isso, que com $1.000, ou não, ou vou falar aqui, tem gente que tem esse dinheiro. A pessoa tem 5.000 e conseguiu controlar esse risco, tem $5.000. E conseguiu os 5% ao mês. Vou ficar no meio termo aqui. Nós estamos falando de quase 80% ao ano. Coloca na sua cabeça que 80% ao ano com baixo risco é um excelente retorno. Ponto final. Tá? Ponto final não, vamos continuar. Eu só espero que você, não estou falando nem para quem, né, para a pessoa que me fez a pergunta, para você que está assistindo esse vídeo, você sabe disso, né? Então vamos continuar a projeção, porque nada impede. Vamos falar que eu quero ganhar 120 ao mês, em vez desses 30 ao mês, com aqueles mesmos parâmetros. Se eu vou manter aqueles mesmos parâmetros, para eu ganhar os 120 ao mês, eu estou falando ao mês, ele podia falar, não, por dia. Vamos supor que para você poder ganhar isso ao dia, você teria só que negociar mais e ter mais trades, né? Mudar para o time frame, ou pegar mais pares, enfim. Vamos manter os parâmetros e continuar essa projeção aqui, que para ganhar 120, que seria 12% ao invés de ganhar 3%, eu teria que aumentar meu lote, na verdade, 4 vezes, né? Até corrigir aqui, ó, porque ao invés de ganhar 3% ao mês, eu vou ganhar 12% ao mês. 3 vezes 4, 12, não é isso? Então eu quadrupliquei para eu ganhar 4 vezes mais do que esses $30 aqui. Eu vou ter que multiplicar o meu risco. Concorda? Então o meu risco, que é de 1,5%, que hoje é 1,5%, que seria $15, ele vai ser multiplicado por 4, que vai passar para $60. Certo? E obviamente passa a ser 6% do meu capital em uma trade. E te convido mais alguma vez a olhar a nossa ferramenta de projeção de risco. Para eu poder, com o meu capital aqui, se eu arriscar por operação 4 vezes mais, que seria passar a arriscar 6% por operação, para poder ganhar mais, né? Se eu quadruplicasse meu lote, em vez de eu operar um microlote, eu estivesse operando 4 microlotes, se acontecesse de eu perder 5 trades em sequência, eu já perdia 25% do meu capital. Enquanto, voltando, se eu perder 1,5, se eu perder 5 trades, eu perco 7%, eu não perco nem 10%. Se eu der o azar de perder 5 na sequência.
tá? Então, é um pouco isso. Eu espero que tenha ficado claro a nossa expectativa aqui. Mas ainda tem mais algumas coisinhas para falar. Vamos lá. Eu já falei dessa sequência de 6 pretos que aconteceria, né? Então, algumas considerações. Primeiro, você pode querer arriscar mais. Você fala, não, mas eu tenho só $100. Se eu for querer ganhar esse pouco ao mês, né, você vai lá na ferramenta de projeção e fala, pô, mas eu tenho só $100. Se meu risco for 1,5, eu vou ganhar muito pouco. Eu vou ganhar lá $1 por mês ganhando isso. Depois de 12 meses eu vou ter ganhado $19, $20 depois de um ano. Não quero isso, quero arriscar mais. Você pode pensar isso, mas você tem que se lembrar que é exatamente esse pensamento que faz a pessoa entrar para as estatísticas de ser os 95% dos traders que perde todo o seu dinheiro e sai do mercado nos primeiros 2 anos. Então você pode se arriscar mais e talvez você consiga realmente no começo ali você aumentar o seu capital e dobrar seu capital mais rápido. Só que você também corre o risco de perder. Então você pode falar, então eu vou pegar os 1.000, dividir em vários 100 ou dividir em 5 vezes de 200 e arriscar muito nesses 200 até eu dobrar. Você não vai valer a pena, você vai perder vários desses 200. E mais, vamos supor que você consiga dobrar arriscando mais seu capital. Isso dá um prejuízo no seu mental, na sua forma de encarar, na psicologia, porque seu cérebro vai ficar achando que é bom arriscar, digamos assim. E vai acontecer de você, lá, quando você já tiver com a sua conta de $10.000, você arriscar demais e perder. Tá? Outra coisa que é importante você pensar é o seguinte: você pode falar, não, então por que você não só vai usa a mesma estratégia no outro time frame? O que vai acontecer? Vai acontecer que quanto mais caro o seu PIP, mais você está pagando para sua corretora. Você já pensou nisso? O que acontece? Vamos supor que eu vou para um time frame menor, tá certo? Para eu poder lucrar o mesmo tanto, eu vou ter que, em vez de lucrar 300 pips igual eu estou lucrando, vamos supor que eu lucro 30 pips. Eu vou ter que aumentar o meu tamanho do lote, e com isso eu vou pagar comissão maior. E vou ter custos operacionais maiores. Então, o que acontece? Você vê as pessoas reclamando da corretora, eu tive um slip de 3 pips, 2 pips, a pessoa fica pensando nisso. É por quê? Porque 1 pip, 2 pips é muito importante na estratégia da pessoa. Quando a gente está falando de 300 pips, você pagar 1 pip de comissão é quase nada. Agora, quando você negocia 10 pips, 1 pip de comissão já é 10%. Você já tinha parado para pensar nisso? Como que você operando em time frames maiores, você também dilui. Tem a questão do swap, é lógico, durante a noite que tem o seu custo. Mas de um modo geral, você dilui o seu custo operacional. Porque também você vai operar menos. Você vai ficar menos naquele negócio compra e vende, compra e vende, compra e vende. E toda vez que você compra e vende, você está dando dinheiro para a corretora. Lembra disso. E outra coisa a se pensar é o seguinte: você quer ter sorte no lucro ou sorte no prejuízo? Ou seja, o fator sorte, o fator o acaso, você quer o quê? O que a nossa estratégia prevê? Que quando a gente tiver, pode acontecer de a gente ter uma trade melhor
E com esse risco baixo que a gente tem, a gente conseguir um risco-recompensa maior ou conseguir uma relação de acerto e erro maior e ter uma sorte de um mês ter 10% de lucro. Mas agora, quando você está operando muito alavancado, você dificilmente vai ter sorte no lucro e vai acontecer de ter azar no prejuízo. Que a hora que você resolver aumentar o seu lote, vai ser a trade que você vai perder. Ou você vai operar uma estratégia que acontece de você poder ter um drawdown alto e esse drawdown acontece. Então a gente operando dessa forma com risco baixo por operação e operando pouco, a gente minimiza a chance de ter aquela coisa que é outra coisa que todo trader iniciante perde. A estatística também. O trader iniciante ele tem. Quando ele perde mais do que ele ganha. Então ele não adianta nada você ganhar 10, fica lá ganhando 10 pips, 10 pips, 10 pips, 10 pips, aí vai ter uma trade que você perde 120 pips. Pum, de uma vez, num movimento desse aqui do mercado que a gente viu que acontece hoje. Você perde 50 pips em um dia, pruft, e tá lá ganhando 5 pips, 10 pips, 5 pips, 10 pips. A gente prefere ter possibilidade de ganhar 400 pips quando a gente pegar uma boa tendência. Certo? Então é isso. Na dúvida, proteja seu capital sempre. Essa que é a nossa filosofia. E é assim que pensa que quem é o grande investidor. Ele olha a perda primeiro. Então, voltando aqui, até vou voltar aqui essa aqui, você poder querer se arriscar demais. Então, talvez você queira optar assim. Você fala assim, não, então eu não tenho dinheiro para viver de trading. Porque se eu quiser tentar viver de trade com tanto de capital que eu tenho, eu vou arriscar demais e acabar perdendo tudo. Talvez você pode primeiro procurar outra fonte de renda para poder pagar suas contas e depois ter ali um dinheirinho que você vai ganhando nesses juros composto de não imaginar nunca mais. Pode acontecer, pode, mas a sua média não vai ser mais de 10% ao mês quase nunca. Você tem que se contentar muito com alguma coisa como 5% ao mês, 6% ao mês. Vai ter gente nesse comentário desse vídeo falando que é pouco, mas não é você ter um rendimento de 100% ao ano. Então essa é a minha contribuição para hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Também, por favor, comentar, como eu já pedi. E é isso aí. Obrigado mais uma vez por acompanhar. Qualquer coisa deixa no comentário aí. E até amanhã.